Bom dia, nono ano, como estão todos? Então, nossa aula de ética de hoje vai ser uma aula de revisão do conteúdo para vocês, né? E vamos lá para nossa aula de revisão para a prova, né? Nossos assuntos são a história do hip hop, né? O nascimento dele, o hip hop no Brasil, e conselho tutelar e conselheiro tutelar. Bora lá. A história do hip hop ela começa precisamente em Nova York, nos subúrbios. Nesse tempo, lá nos meados da década de 1970, esses subúrbios nova-iorquinos eram cheios, tinham uma violência excessiva muito grande, uma alta criminalidade. Os jovens apenas tinham a rua como uma possível forma de lazer. E também tinha guerra entre gangues, né, que era muito constante lá nos Estados Unidos. Nesse cenário nasce o hip hop. Precisamente em 1973, o DJ de 18 anos conhecido como DJ Coerx, né, Cliff Campbell, tocou na festa de aniversário de sua irmã e ele usou pela primeira vez, né, elementos musicais, vários trechos de diversas músicas e fazendo assim com que todos os convidados dançassem. Surgia assim o hip hop. No mesmo ano, mas lá em novembro, né, 12 de novembro de 1973, era fundada a ONG Zulu National, que buscava promover a cultura do hip hop como o melhor caminho para manter os jovens afastados do alto índice de crime e de violências presentes no subúrbio. De pouco em pouco, o hip hop, a parte lírica do hip hop, representada pelo rap, passou a ganhar espaços nas discotecas que eram muito comuns lá entre os anos de 1970 até 1980, né? O hip hop ele não deixa de lado duas duplas que estão sempre ali juntinhos, que são os DJs e os MCs que lá, né, na Zulu National começaram a competir entre si nas batalhas do rap. Ao invés de ser uma batalha de gangue, a ONG National Zulu National, eles fizeram nessas batalhas de rap. E dentro do hip hop, da cultura do hip hop, grandes nomes importantes, vale ressaltar a importância de Afrika Bambaataa, pseudônimo de Lance Taylor, e o DJ do Bronx, líder da banda Zulu National, que deu origem à ONG citada. Apesar de não ser os primeiros a trocar hip hop, Bambaataa foi o precursor de utilizar o termo, sendo responsável por promover as bases técnicas e artísticas da expressão cultural. A ONG promovia a inclusão dos jovens, oferecendo oportunidades por meio de palestras, aulas, e eram trazidos conhecimentos gerais de matemática, economia, ciência e prevenção de doenças, entre outros. Como eu falei, na verdade era uma forma de deixar os meninos longe das ruas e longe do grande índice de violência. O hip hop ele não tem só o rap, né? Que são as frases, as rimas e os versos. Eles têm a dança, né? Que seria o breakdance. E o grafite, que é a expressão artística, que é uma dentro do próprio hip hop, né? Que é uma pintura, né? E de onde vem esse nome hip hop? Hip hop é um termo da língua de línguas antigas, origens antigas, que fazem referência ao movimento. Então, realmente, o hip hop, né, tem um movimento, tem um compasso todo, né, especial e só dele. Vale ressaltar que no início lá do hip hop, o MC e o DJs eram chamados de hip hoppers, mas como sinal de desrespeito, né? Era algo novo, feito por suburbanos, então não eram muito respeitados ainda. O hip hop no Brasil, ele adentra o Brasil pela cidade, né, de São Paulo. Então, assim, São Paulo é o berço do hip hop no Brasil. Na década de 1980, ocorriam festas e encontros de jovens na rua 24 de Maio,
e no metrô São Bento. Foi nessas festas que Taíde, DJ Rum, Rap Hood e os próprios Racionais MCs levaram a cultura do hip hop, né, para São Paulo. Não demorou muito para o hip hop ganhar não só as paradas de sucessos norte-americanas, mas também um mundo lá em 1988. Que hoje a gente tem, né, na Netflix, já teve The Ghost Dome, que cancelada após 2 temporadas, era uma série que falava sobre hip hop. E a série documentário do hip hop Evolution, de 2016, contando a história do gênero musical em 4 episódios. Tá bom? Então bora lá para o Conselho Tutelar. O que é o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar nada mais é do que um órgão permanente, né? Não fecha. E ele é autônomo, né? Ele tem a sua própria autonomia. Ele não é jurisdicional. Ele é encarregado, né, de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definido lá na lei 8.069 de 13 de julho de 1990, ou seja, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Trocando em miúdos, o Conselho Tutelar, né, ele analisa, atende e, né, faz com que essas leis do Estatuto da Criança e do Adolescente sejam válidas para todos. E essas são algumas das atribuições do Conselho Tutelar e do Conselheiro Tutelar. O Conselheiro Tutelar é uma pessoa que passa por uma eleição, né, de um colegiado, fica no cargo num período de 4 anos, podendo ser renovado por uma nova eleição, e ele vai defender, né, os direitos da criança e do adolescente, aconselhar o pai responsável, atender a criança e o adolescente, promover a execução plena dos direitos da criança e do adolescente, visando a inclusão da criança e do adolescente e o desenvolvimento destes dentro da nossa sociedade. Então, assim, o Conselho Tutelar tem uma suma importância para a verificação, né, e averiguação de casos de desrespeito aos direitos da criança e do adolescente. Tá bom? Qualquer dúvida sobre a aula de hoje é só perguntar. Eu passei a atividade de revisão. Tchau, tchau.